Anota aí o que você precisa apresentar no dia da eleição. Um documento oficial com foto? Sim, só isso. Se você quiser, também pode levar o título de eleitor, para não precisar decorar o local de votação. E você sabe, né? Existem o título de eleitor físico e o virtual, que é o aplicativo e-Título. Se você já cadastrou a biometria, pode mostrar só o app, nem precisa de um documento oficial com foto. Agora, se você não cadastrou a biometria, aí sim, precisa de um documento oficial com foto. Anotou? Quer mais informações sobre as eleições 2022? Acesse tse.jus.br. Bom dia a todos. Dou como aberta a 94ª sessão ordinária deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Pedido de dispensa. Não havendo passagem nem leitura de acordo, vamos à pauta de julgamento. Como é de praxe, vamos inverter onde há pedidos de sustentação oral. Anuncio, então, o terceiro processo da pauta. Trata-se do PJE número 06-02379, dígito 73 de 2022. Mandado de segurança civil. Impetrante Carlos Eduardo de Souza Braga. Advogados Yuri Dantas Barroso e outros. Impetrado União Federal. Relator, desembargador Marcelo Manuel da Costa Vieira. Há pedido de sustentação oral, tanto pelo impetrante como pelo terceiro interessado. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, eu indago de Vossa Excelência, assim como dos nobres advogados aqui presentes, eles dispensam a leitura do relatório e já passa a sustentação oral ou querem... Os senhores dispensam a leitura do relatório? Então, muito bem. Então, Vossa Excelência tem, a partir deste momento, 10 minutos para ofertar a sustentação oral. Senhor presidente, bom dia a todos. Antes de começar a sustentação oral, senhor presidente, eu indago apenas da corte a respeito do tempo, porque como se trata de processo originário do tribunal, então o prazo de sustentação oral não é o prazo de 10 minutos, e sim o de 15. O prazo de 10 minutos é relegado aos recursos eleitorais. Apenas para definição dessa questão. Me comprometo com a corte, claro, de não usar os 15 minutos. $15 minutos, pronto. Muito obrigado, excelência. Bem, trata-se de mandado de segurança que foi ajuizado contra ato administrativo da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, consubstanciada na decisão, ou consubstanciado na decisão de começar a propaganda eleitoral no dia 8 do corrente mês e ano para o segundo turno, quando a lei determinava que a propaganda eleitoral poderia se iniciar a partir do dia 7, ou deveria se iniciar a partir do dia 7 do corrente mês, do corrente ano neste segundo turno. Muito bem, para examinar em seguida as questões de direito, eu vou precisar contextualizar como as coisas aconteceram. Aberta a reunião, que foi agendada para o dia 7, às 14 horas. Recording in progress. E deve ter começado ali por volta das 14h30 ou algo do gênero. Alguns temas iniciais foram discutidos e então se iniciou a discussão a respeito do início do horário de propaganda eleitoral. O terceiro interessado suscitou a possibilidade
de, considerando que a reunião havia se iniciado às 14 horas ou depois das 14 horas, prazo limite para o encaminhamento dos mapas de mídias às redes de comunicação para a veiculação da propaganda, deveria se iniciar na segunda-feira. Portanto, perderíamos a sexta, o sábado e o domingo. Em seguida, Dr. Vitor pediu a palavra e disse que era absolutamente incabível que isso acontecesse e que a nossa coligação, observando as previsões que foram repetidas do primeiro para o segundo turno, e, doutor Marcelo, as previsões constantes nas regras eleitorais que definiam tanto o tempo de bloco quanto o tempo de inserções, preparou os seus mapas de mídias e, a tempo e modo, encaminhou isso para as emissoras de rádio e TV. Muito bem. A comissão, na pessoa das impetradas, doutora Ana Lorena Teixeira e doutora Mônica Raposo da Câmara, pediu a palavra e disse, dando uma solução que parecia mediana, que não era realmente cabível que a propaganda começasse na segunda-feira, mas que ela poderia começar no sábado. E, como se trata de um ato administrativo e a motivação do ato administrativo vincula esse ato, procedeu à seguinte decisão. Bom, como nós iniciamos a reunião neste horário e até um pouco depois, fica complicado em razão das nuances técnicas que a propaganda realmente se inicie amanhã, razão pela qual ela se iniciará no sábado. Aí nós chegamos no segundo ponto da discussão a respeito desse tema. Eu sustentei, naquele plenário, naquela reunião, que a solução que menos ofenderia o direito e, portanto, mais realizaria os direitos dos players mais importantes naquele momento, que eram as coligações, não era essa de tomar um dia inteiro de propaganda, e sim a de aceitar como exceção uma dilação do prazo para a entrega dos mapas de mídia. Neste momento, inclusive, o Dr. Fued, tudo isso está documentado, porque nós juntamos o vídeo e a degravação da sessão ou da reunião, disse, olha, o mapa de mídia ou plano de mídia já está publicado no site do tribunal. E aí, não sendo nem 3 horas da tarde, eu disse, se não são nem 3 horas da tarde, portanto, a gente nem sequer avançou 1 hora do prazo limite, é perfeitamente possível que essa comissão determine como exceção que se receba o mapa de mídia até, por exemplo, às 17 horas. As emissoras de rádio e televisão começaram a se manifestar. A Rede Globo, a TV Amazônica, disse que poderia ser feito. A Rede Record, que é, se não me trai a memória, o SBT, eu acho, disse que poderia ser feito. A Band News, difusora, disse, olha, até pode ser feito, mas a gente vai ter que trabalhar até mais tarde para fazer. E a Rede de Rádio Tiradentes, que evidentemente nutre uma animosidade absurda, né, para com o candidato da coligação que eu defendo, Carlos Eduardo de Souza Braga, também defendeu que a propaganda deveria começar no sábado. Ou seja, não há nenhuma dúvida de que viabilidade técnica existia. O que se colocou foi um mero atrapalho na vida das pessoas que trabalham nessas emissoras, nas que se recusaram, porque eles teriam que trabalhar até um pouco mais tarde para desenhar a grade de programação do outro dia. Então, esse é o contexto. E aí, rememoro apenas um fato, por último, desse contexto, que as eminentes juízas da propaganda disseram, bom, com esse consenso a gente segue em frente para definir que a propaganda começa no sábado. E aí eu pedi a palavra e disse, não teremos consenso. Isso não é um consenso, isso é uma imposição, e tudo bem que seja, porque as juízas tinham que tomar uma decisão naquele momento, nada obstante, na nossa compreensão, essa decisão tenha gerado um ato ilegal e que, portanto, merece reprimenda dessa corte. Posto isso, excelências, eu sigo para afirmar que o direito de apresentar a propaganda eleitoral no rádio e na TV é um direito líquido e certo dos candidatos e das coligações. Tanto é
que a lei, quando fala desse direito, ela só usa palavras impositivas. E mais, ela determina também de forma impositiva que as redes de rádio e televisão reservarão, a partir daquele momento que a lei prescreve que a propaganda deve começar, o tempo necessário para a veiculação, tanto do bloco quanto das inserções. Então, a lei não usa nenhuma espécie de palavra que não seja impositiva quando garante aos candidatos e às suas coligações o direito de apresentar no rádio e na TV os programas eleitorais. Ainda é preciso dizer que a propaganda eleitoral sequer admite censura prévia. E mais, se, por acaso, a Justiça Eleitoral for causadora de algum defeito na veiculação dessa propaganda, ou as emissoras forem causadoras de algum defeito na exibição dessa propaganda, o tempo há de ser devolvido, como foi no primeiro turno. E para isso bastou um requerimento administrativo e a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral devolveu a programação de todo mundo, num pedido que nós fizemos, mas que teve os limites subjetivos alargados pela própria comissão. Então, o direito de apresentar é líquido e certo, e ele foi violado por uma decisão que causou prejuízo e poderia não ter causado esse prejuízo. Excelências, talvez o colega que vai me suceder vá dizer que nós não poderíamos ter enviado planos de mídia ou mapas de mídia válidos, já que, no exercício de futurologia, estaremos prevendo como o plano de mídia elaborado pela Justiça Eleitoral seria desenhado. Em primeiro lugar, não há exercício de futurologia porque os prazos previstos na lei ou os tempos previstos na lei estão ali. Basta usar a matemática e calcular quanto cada um teria de bloco, 5 minutos, no rádio e na TV, 2 vezes ao dia, e as inserções, considerando a divisão do tempo total de 25 minutos. Muito bem. Este ponto, portanto, eu deixo para lá e digo o seguinte: também prescreve a legislação eleitoral que o mapa de mídia que as coligações encaminham para as emissoras de TV nem sequer é um documento segundo o qual, se não for encaminhado no prazo, as emissoras podem se abster de veicular aquilo que foi enviado. Pelo contrário, o que as emissoras podem se abster de fazer é seguir a ordem prevista no mapa de mídia, mas nunca deixar de veicular a propaganda. Isso é o que diz o artigo 5º, parágrafo 4º da Resolução 23.610, nestes termos: sem prejuízo do prazo para a entrega dos mapas de mídia, da entrega das mídias, os mapas de mídia deverão ser apresentados ao grupo de emissoras ou à emissora responsável pela geração do sinal de televisão até as 14 horas da véspera de sua veiculação. E no parágrafo 6º, o grupo de emissoras ou as emissoras responsáveis pela geração ficam eximidos da responsabilidade decorrente da transmissão do programa em desacordo com os mapas de mídia apresentados, quando não observados os prazos estabelecidos nos parágrafos 4º e 5º. Ou seja, a desobrigação é de seguir o mapa. Tipo, esse comercial passa de manhã, esse passa à tarde, esse passa à noite. Essa é a única desobrigação, mas jamais, com todo o devido respeito, a de veicular a propaganda que é enviada para as emissoras de rádio e televisão. Portanto, não há, ou melhor, há direito líquido e certo violado por uma decisão cuja interpretação dada ao direito era mais prejudicial do que outra que poderia ter sido tomado, que era apenas a de elastecer o prazo para entrega do mapa de mídia. E ainda não há uma obrigação das emissoras de não veicular a propaganda caso o mapa de mídia não seja enviado naquele prazo. Apenas a de seguir o mapa na ordem que esse mapa estabelece a veiculação dos comerciais. Portanto,
não havia inviabilidade técnica, nem o não envio do mapa de mídia era algo que obrigaria as emissoras a não veicularem a propaganda. E por fim, excelências, o último argumento é um argumento deveras conhecido desta corte, que é o de que, nesse caso, o que nós temos é um prejuízo causado à coligação em decorrência da forma como a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral agiu em relação à definição dessas questões. Por quê? Porque as eleições terminaram ali, ou a totalização, se não me trai a memória, terminou lá pelo dia 3. A comissão teve, então, todo esse tempo para marcar a reunião que definiria essas questões. Poderia ter marcado, como fez o Tribunal Superior Eleitoral, na manhã do dia 6. E o Tribunal Superior Eleitoral, na manhã do dia 6, definiu o plano e viabilizou a veiculação da propaganda eleitoral dos presidentes já no dia 7. Outros tantos estados da federação fizeram a mesma coisa. Até onde pude ver, só o Rio Grande do Sul acabou escolhendo por acordo das duas coligações veicular a propaganda em momento posterior. Portanto, o que me parece é que a responsabilidade aqui é, sim, da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, que não agiu com a necessária acurácia para garantir, porque bastava marcar uma reunião mais cedo, no mesmo dia 6, que a propaganda começasse no dia 7. Portanto, foi a própria comissão se valer a ideia de que era imprescindível que os mapas de mídias fossem enviados até as 14 horas do dia anterior, foi a comissão que inviabilizou essa circunstância. E, de novo, nem inviabilizou, porque nós conseguimos enviar todos os mapas a tempo e modo para todas as emissoras. Para encerrar, excelências, eu apenas rememoro, até porque a doutora Catarina não tem o costume de ler os seus pareceres, né, até em homenagem à agilidade das sessões, que o Ministério Público concorda com com essa mesma opinião que venho de referir, ou tese que venho de defender. Nesse aspecto, assim evidencia-se, e peço venha para ler um trecho do parecer. Foi a demora da comissão em agendar a reunião com os candidatos que atrasou as providências das empresas de rádio e televisão e gerou a impossibilidade técnica de veicular a propaganda na sexta-feira mesmo. Assim, evidencia-se a violação de um direito líquido e certo do impetrante, o de iniciar a veiculação da propaganda partidária na sexta-feira posterior ao pleito do primeiro turno, conforme dispõe a lei e a resolução do caso. Neste aspecto, confirmada a violação do direito, faz-se necessária a concessão da ordem requerida no mandado de segurança, que é o que eu vou reafirmar nesse momento. Por tudo aquilo que foi exposto e agradecendo o tempo da corte, evocando os vossos doutos suprimentos, eu pleiteio pela concessão da ordem para que seja devolvido o dia de propaganda do dia 7 à coligação impetrante. Muito obrigado. Pelo mesmo prazo, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Não vou ocupar a tribuna pelos 15 minutos, até porque estou aqui na condição de terceiro interessado. O doutor Yuri, com quem tem meu amigo doutor Yuri, com quem tenho a honra e a felicidade de compartilhar a tribuna, sustentou brilhantemente, só que eu tenho uma discussão técnica a fazer. É jurisprudência clássica do mandado de segurança que os particulares, direta e juridicamente afetados pelo ato impugnado, devem ser citados no mandado de segurança como litisconsórcio passivo necessários. Nós temos aqui duas coligações que participam do mesmo pleito, nós temos um ato da comissão de propaganda que afeta ambas as coligações e não nos foi dada a oportunidade de participar desse mandado de segurança como litisconsorte. O MS é simplesmente contra a União e como se não existisse outra coligação que fosse ter os seus direitos afetados. Então, nós não fomos chamados a participar desse feito, e por conta disso, não conheço os autos, apenas ouvi a sustentação do Dr. Yuri, e não tive a oportunidade, dentro desses autos, fazer algumas pontuações, como, por exemplo, o mandado de segurança
ataca não o horário do agendamento, mas sim as consequências da reunião. Isso ele poderia ter sido feito com... Você poderia ter evitado tudo isso com um simples pedido de que a reunião fosse agendada de mais cedo. Segundo, eu tenho memória diferente da reunião que, se eu não me engano, doutor Yuri, e aí talvez uma questão de prova pré-constituída, apenas a TV Amazônica concordou em aceitar o mapa de mídia fora do horário e as outras emissoras não. E a discussão técnica é que não é simplesmente entregar o mapa de mídia. O mapa de mídia, ele serve para que a emissora organize a sua programação. Então, o papel, uma das pessoas que estava lá presente, inclusive, disse, não adianta só entregar o papel lá na emissora. Você entrega o papel na emissora, esse papel tem que organizar os horários eleitorais, todas as propagandas para poder encaixar. Então, de fato, não existem culpados. O que aconteceu foi o seguinte: a apuração terminou tarde. A legislação fala que a comissão tem 72 horas para poder fazer a reunião depois da apuração. A reunião foi feita dentro das 72 horas, mas em um momento que já não permitia iniciar na sexta-feira. E quando se lê, mais uma vez, se eu tivesse sido chamado aos autos, se me fosse dada a oportunidade, quando se lê o que diz na norma, a norma diz que será a partir da sexta-feira. Não há um direito absoluto que se inicie na sexta-feira. Diz que é a partir da sexta-feira. Então, como houve atraso na apuração, e esse atraso na apuração fez com que a reunião de mídia acontecesse nas 72 horas subsequentes, que é o prazo que existe para que a reunião de mídia aconteça. A comissão não cometeu nenhuma violação ao realizar a reunião de mídia dentro do horário que a legislação estabelece. E isso impossibilitou a veiculação no primeiro dia. Isso não tem como ser visto como direito líquido e certo. De qualquer sorte, reclamo disso tudo a partir só da oitiva da sustentação oral. Tenho a impressão que a coligação que represento tinha sim o direito de ter sido incluída nesse feito como litisconsórcio passivo necessário, até para poder apresentar os seus argumentos. Não tendo sido chamada, seria nula qualquer manifestação judicial sem a inclusão do litisconsórcio passivo necessário e, por isso, requer seja indeferida a segurança. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, então, a eminente Procuradora Regional Eleitoral. Bom dia a todos. Sobre o litisconsórcio passivo necessário, o Ministério Público entende que ele não existe nesse caso, porque o pedido do impetrante não foi contra a outra coligação, não foi para retirar um direito de propaganda da outra coligação, mas apenas para que fosse acrescido um dia de propaganda para a coligação impetrante. Diante disso, no entender do Ministério Público, não cabe litisconsórcio passivo necessário. No mérito, o Ministério Público já se manifestou nos autos, de maneira que eu reitero o parecer por escrito, que é pela concessão da segurança. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, se houver necessidade de debate com relação à questão do litisconsórcio passivo, até porque meu voto vai apenas em encontro aos termos que constam da inicial, daí eu não vi a necessidade, até por força da premência da realização do segundo turno, e eu precisaria ser mais ágil e rápido em relacionar uma decisão ao caso. Então eu passo a ler meu voto e realmente abro a discussão para eventuais esclarecimentos. Bom, em preliminar, a impetrada alega a necessidade de nova vista ao Ministério Público Eleitoral para conhecimento e manifestação sobre as informações prestadas posteriormente à emissão do parecer ministerial. As impetradas seriam as duas juízas da propaganda. Contudo, nos termos do artigo 282, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, o ato não será repetido quando não prejudicar a parte. Na hipótese dos autos, embora no parecer escrito constante dos autos, o Ministério Público Eleitoral tenha opinado pela concessão da segurança, entendo, divergindo do parque eleitoral, que não assiste razão ao impetrante, não havendo, portanto, prejuízo à parte, razão pela qual não determinei a repetição do ato nos termos do artigo 282, parágrafo 1º do CPC.
Nos termos do artigo 1º caput da Lei 12.016 de 2009, o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo. Na hipótese dos autos, o impetrante alega que teve violado o seu direito líquido e certo de ter sua propaganda eleitoral no rádio e na televisão veiculada no dia determinado pelos artigos 60 e 61 da Resolução TSE 23.610 de 2019, que dispõe, artigo 60, faço questão de ler. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita em rede, da seguinte forma. Omisses. Artigo 61. Durante o período previsto do artigo 60 desta resolução, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão, por assinatura, reservarão, por cada cargo em disputa, 25 minutos de 60 segundos. Observado o parágrafo 1º do artigo 52 desta resolução e levando-se em conta os seguintes blocos de audiência. Bom, note-se que a norma de regência determina apenas que cumpre as emissoras de rádio e de televisão reservar, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita em rede, mas não obriga as emissoras a veicular a propaganda eleitoral exatamente na sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno, conforme diz a inicial. Ou seja, em face de uma expectativa de que se possa efetivamente e que os candidatos queiram veicular sua propaganda eleitoral exatamente naquela sexta-feira em diante, cabe às emissoras apenas reservar os horários. De fato, reservar significa apenas garantir que esteja disponível para eventual utilização, o que não significa uma obrigação de efetiva utilização, mormente quando, na espécie, dependia da prévia elaboração do plano de mídia pela Comissão de Propaganda Eleitoral e envio às emissoras, o que não se daria em tempo hábil para veiculação no dia 7 de outubro, conforme explicado na reunião pela representante da Rede Amazônica, nos seguintes termos. Na verdade, as emissoras, elas seguem o mapa do TRE. O que os candidatos entregam, a gente recebe mapa de mídia 14, conferindo com o espaço que fica de acordo com o mapa do TRE. Ninguém vai seguir o que cada candidato manda de forma aleatória. Não existe. Então, assim, é dependendo desse mapa de hoje, vamos reservar e conferir dia após dia, como sempre fizemos. No mesmo sentido, em suas informações, a impetrada manifestou-se nos seguintes termos. Deve-se levar em consideração o exíguo prazo para a apresentação dos mapas de mídia, principalmente aqueles pertinentes à divulgação das inserções, cuja veiculação é realizada diretamente pelas emissoras de rádio e televisão, devendo ser observado que o prazo para sua operacionalização, artigo 65, parágrafo 4 da Resolução TSE 23.610 de 2019, encontrava-se naquela altura esvaído. Além de que, eventual postergação do interstício temporal mostrava-se totalmente inviável naquele momento, eis que o plano de mídia ainda estava sendo confeccionado no decorrer da reunião para posterior divulgação no sítio eletrônico deste tribunal. Portanto, não há de se falar em direito líquido e certo do impetrante em veicular sua propaganda eleitoral no rádio e na televisão na sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno, mas apenas uma expectativa de direito, cujo exercício pode ser protelado por razões de ordem técnica, inclusive. Neste sentido, cito o julgado do Tribunal Superior Eleitoral em caso semelhante assim emendado, que eu peço venha, não sei se está sendo, peço venha para apurar a leitura, na medida que já se encontra espelhado a vossas excelências. Na hipótese dos autos, da mesma forma, uma vez que o plano de mídia a ser elaborado pela Comissão da Propaganda Eleitoral, nos termos do artigo 62 caput da Resolução 23.610, não seria disponibilizado às emissoras de rádio e de televisão e ao outro candidato em tempo hábil para que os pedidos dos candidatos fossem adequados aos planos de mídia enviados pela Comissão da Propaganda Eleitoral às emissoras, verificou-se a impossibilidade material de veiculação da propaganda eleitoral no dia seguinte à reunião da comissão impetrada com as emissoras geradoras e os candidatos, prorrogando-se o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão para o sábado. Em outras palavras, a expectativa de direito do impetrante de veicular sua propaganda eleitoral no dia 7 de outubro, sexta-feira,
só seria convalidada em direito líquido e certo se a implementação do plano de mídia para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão em segundo turno já fosse materialmente possível na data pretendida, o que não foi o caso. Por fim, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito líquido e certo é a um só tempo condição da ação e mérito do mandado de segurança, podendo, portanto, ser denegada a segurança por ausência de direito líquido e certo a ser protegido. Pelo exposto, voto em desacordo com o parecer ministerial pela denegação da segurança em face da ausência de direito líquido e certo. É como voto, senhor presidente. Apenas fazendo o adendo, se fosse para chamar realmente litisconsortes passivos, teria que chamar também as emissoras de televisão que eventualmente teriam prejuízo. Entretanto, como eu entendi que não há direito líquido e certo nessa questão, entendi por levar logo essa corte o julgamento nesses termos. É como voto, senhor presidente. Muito bem, eminente relator. Está denegando a segurança. Está em discussão. Bom dia, senhor presidente, com a sua permissão. Pois não, desembargador Vitor, tem a palavra. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a doutora Catarina, a nossa procuradora, todos os ilustres membros dessa corte, advogados aqui presentes que nos prestigiam. Senhor presidente, adianto que acompanho integralmente o relator, apenas consignando uma questão. Com relação à formação do litisconsórcio, só para deixar essa questão bem posicionada, eu entendo que assiste razão ao terceiro interessado com relação à necessidade de formação. Haveria realmente a necessidade de formação. Mas como, por questão de celeridade, efetividade e demais princípios que atinentes ao processo eleitoral nesse momento, nós realmente precisamos da celeridade. E nesse caso, como houve uma análise preliminar do relator, que inicialmente, já após uma correta análise, percebeu que não haveria a possibilidade de concessão da segurança, consequentemente, um mundo jurídico das partes que hipoteticamente seriam afetadas no polo passivo, esse prejuízo jurídico, esse interesse jurídico não surgiu. Motivo pelo qual eu acompanho o relator, mas entendo que, numa situação de eventual concessão da segurança, haveria sim necessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário. Era só isso que eu gostaria de consignar, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Alguém mais quer discutir? Está em votação. Todos de acordo? Por unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto do relator. Anuncio o próximo processo da pauta com pedido de sustentação oral. É o quarto. Trata-se do PJE de número 0602398, dígito 79 de 2022. Direito de resposta. Requerente Carlos Eduardo de Souza Braga. Advogados Guilherme de Salles Gonçalves e outros. Requerido coligação Aqui é Trabalho. Wilson Lima e Tadeu de Souza Silva. Advogados Daniel Fábio Jacó Nogueira e outros. Relator desembargador Luiz Felipe Avelino Medina. Há pedido de sustentação oral, tanto pelo requerente como pelo requerido desembargador Medina. Com a palavra o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Bom dia aos demais membros da corte, nosso ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, advogados presentes, servidores e todos que nos assistem. Eu indago, senhor presidente, se há necessidade de leitura do relatório. As partes dispensam leitura? Portanto, agora é 10. Vossa Excelência, então, tem 10 minutos. Excelente desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os integrantes dessa egrégia corte, eminente desembargador relator, eu acho que não é necessário, pelo menos de minha parte, não precisa exibir a propaganda. É uma comercial de 30 segundos, cujo texto tem o seguinte teor. Tem algumas imagens de Eduardo Braga, do meu constituinte, e aí se fala o seguinte texto. Sabe por que você paga uma das contas de luz mais caras do Brasil? Porque Eduardo Braga, quando foi ministro das Minas e Energias,
assinou a criação da conta centralizadora das bandeiras tarifárias, que repassa para você os aumentos do custo da energia. Faltou chuva, você paga mais. Teve seca, você paga mais. As empresas de energia estão endividadas, você paga mais. Agora, pensa aí. Se sua vida piorou, foi ministro, imagina como vai ser se ele virar governador. Acesse agora averdadesobreele.com.br. É um site que assaca uma série de acusações contra o candidato e senador Eduardo Braga. Eu inicio, senhor presidente, fazendo uma homenagem dessa tribuna à eminente advogada Gina Moraes, porque ela, há um certo tempo, o desembargador Vitor Liuzzi, vem insistindo comigo que o pauteiro da propaganda eleitoral do candidato Wilson Lima deve ser o Ronaldo Tiradentes, porque praticamente vem sendo utilizadas, ponto a ponto, todos os temas que essa corte enfrentou no primeiro turno, quando eu ocupei essa tribuna pedindo aquela série de sanções que vem sendo objeto dos recursos e dos julgamentos do eminente desembargador Rony Frank, relativo a todos aqueles pontos. Tanto que hoje, para meu espanto, entrou uma inserção que ataca o quê? O patrimônio e o relógio Patek Philippe de R$2 milhões. Então, eu sou capaz de antecipar a essa egrégia corte quais serão os próximos passos da propaganda. Possivelmente, devem questionar na sequência o patrimônio de Eduardo Braga. Mas a minha profecia já se autocumpriu, doutora Gina. Porque há um site, um tal de Chumbo Grosso, ou Abutre, um site cujo nome é uma autodefinição da qualidade de quem publica as mensagens, que hoje já atacou o patrimônio de Eduardo Braga. Não me espantaria se nos próximos dias tivéssemos comerciais. Mas nesse caso em específico, eminente doutor Luiz Avelino Medina, este fato, imputar-se a Eduardo Braga por ter sido ministro das Minas e Energia, o aumento das contas de luz dos manauaras e dos amazonenses, não é desconhecido, não é novo. E, portanto, ele é sabidamente verídico. Esta egrégia corte já examinou, eminente desembargador presidente, em 2 oportunidades, essa mesma acusação. Só que na campanha, doutor Marcelo, de 2018. E, para minha satisfação e orgulho, um dos votos que determinou a retirada de veiculações na internet, aliás, uma decisão de juiz auxiliar, que determinou a extirpação da internet de acusações dessa mesma já ex, Eduardo Braga, quando ministro, tomou atitudes que resultaram no aumento da conta de energia. Já foi examinada por essa egrégia corte. Em decisão do eminente desembargador Vitor Liuzzi, que entendeu que a seguinte frase, doutor Pedro, constituía fato sabidamente verídico. A culpa foi do Dudu. Você ainda lembra? Esta criatura aumentou tua conta de energia em 42% indevidamente. E agora ainda vem falar de contar impostos. Cuidado. Eis que deduzido um pedido, na época, pelo eminente doutor Caran e doutor Villeneuve, o eminente desembargador Vitor assim decidiu. No caso concreto, naquela época, me parece juiz auxiliar, no caso em concreto, a matéria em foco desborda da esfera de informação jornalística e da liberdade de expressão do pensamento, uma vez que imputa ao candidato Eduardo Braga aumento indevido da tarifa de energia elétrica, sendo consabido que a tarifa de energia elétrica é regulada pela ANEEL, que se constitui em autarquia especial, autarquia de regime especial, com personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, administrativa e financeira. Ora, diz Vossa Excelência, utilizar-se de fato, sabidamente verídico, com o desiderato de denegrir a imagem de candidato, configura conduta abusiva e, por corolário, vedada pelo ordenamento próprio. Nesse diapasão, observe-se o teor da norma contida no artigo 58 da Lei 9.504. Aqui enseja direito de resposta. Mas não é só o desembargador Vitor que assim decidiu nessa egrégia corte em 2018. Mesmo fato, Eduardo Braga não voltou a ser ministro de Minas e Energia depois de 2018. É senador. E o que disse o então juiz, da integrante da classe dos juristas, desembargador Bartolomeu Ferreira de Azevedo Júnior, ao julgar procedente também uma representação de direito de resposta ou uma representação para retirada de propaganda irregular, dessa mesma já ex-doutora Catarina, declara Sua Excelência que, consabido que a tarifa de energia elétrica é regulada pela ANEEL, que se constitui em autarquia de regime especial, com personalidade jurídica própria, autonomia patrimonial, administrativa e financeira. Mas não é só, eminente desembargador Vitor. Tem mais. A eminente doutora Gina Moraes
pelo menos em 7 ações contra uma estratagema de Ronaldo Tiradentes, ganhou várias vezes tutelas inibitórias contra esta mesma acusação. A acusação de que Eduardo Braga aumentou a energia, que essa energia teria sido decorrência das bandeiras tarifárias, né? E uma série de outras acusações. Há decisões, eminente desembargador Medina, do Tribunal de Justiça, de lavra do desembargador Elci Simões de Oliveira, corregedor substituto do desembargador dessa Egreja Corte, onde ele, ao deferir uma liminar contra o único juízo que não havia concedido uma tutela inibitória para retirar essa acusação lastreada exatamente na sua falsidade evidente, clamorosa, ressoante, lista, ao deferir essa liminar no âmbito do Tribunal de Justiça, decisões do juízo da 2ª Vara Cível, da 8ª Vara Cível, da 10ª Vara Cível e do desembargador Hamilton Saraiva. Dentre outras questões, Ronaldo Tiradentes, Vossas Excelências devem se lembrar, porque nesse tempo eu não estava aqui no estado do Amazonas, botava carros de som divulgando essa fake news, pôs cartazes, pôs outdoors eletrônicos. E em todos esses fatos, antes desta presente eleição e deste próprio tribunal, se considerou que essa imputação, exatamente a imputação que consta na inicial, leio novamente. Porque Eduardo Braga, quando foi ministro das Minas e Energias, assinou a criação da conta centralizadora das bandeiras tarifárias, que repassa para você os custos do aumento de energia. O fato já está declarado por essa Egreja Corte como sabidamente inverídico, na medida em que a estrutura da imputação é exatamente a mesma. Eduardo Braga, ministro, pelos atos que tomou, no caso aqui, a inteligência do jurídico, do advogado que vai me suceder da tribuna, imputa um fato sabidamente verídico para tentar criar um contexto de veracidade. De fato, Eduardo Braga, quanto ministro, assinou esse decreto das contas centralizadoras de energia. Qual é a influência que isso tem em aumentar ou diminuir a conta de energia dos manauaras e amazonenses? A ANEEL responde, nenhuma. Nós fizemos juntar na inicial, além de tudo que já foi declarado, ou seja, para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para pelo menos 4 ou 5 juízes de primeira instância, para 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, para um desembargador na época, que na época era juiz auxiliar, e para outro juiz auxiliar, isso é sabidamente inverídico. E a ANEEL, ao esclarecer o que significa essas contas centralizadoras, ela fala claramente, está nos autos, está no site da ANEEL, foi divulgado, deve ter sido o que levou esse egrégio tribunal a traçar essa conclusão nas eleições de 2018, quando Eduardo Braga era candidato a senador. Não existe, portanto, o sistema implantado em 2015, é uma forma diferente de apresentar um custo que já estava na conta de energia, mas que geralmente passava desapercebido. Não existe, portanto, um novo custo, mas um sinal de preço que sinaliza para o consumidor o custo real da geração no momento em que ele está consumindo energia, dando a oportunidade de adaptar seu consumo se assim desejar. Portanto, é sabidamente inverídico imputar a esse ato de Eduardo Braga ou a qualquer outro ato que ele cometeu enquanto ministro das Minas e Energia alguma consequência que possa resultar no aumento da energia elétrica. Se isso não é sabidamente inverídico, data máxima vênia, não sei o que é. Porque esse próprio tribunal declarou publicamente isso em 2018. O Tribunal de Justiça deferiu diversas liminares com medida inibitória contra o famoso Ronaldo Tiradentes a respeito disso. E essa inserção deste decreto, que é verdadeiro, que centraliza as contas para distribuir, simplesmente é um artifício que constitui e plasma a desordem informacional que cuidei a fazer chegar ao conhecimento de Vossas Excelências o voto da ministra Maria Cláudia, que lista, desembargador Medina, uma série de decisões do Tribunal Superior Eleitoral de embate entre Bolsonaro e Lula, onde o contexto da desordem informacional foi utilizado como motivo para deferir 164 direitos de resposta contra Bolsonaro. Não é possível que essa Egreja Corte ignore isso, e é por isso que pedimos o deferimento do direito de resposta na forma do pedido inicial. Terminando e concluindo, senhor presidente, para dizer que a preliminar invocada não procede porque nós comprovamos a devida ancoragem de todas as inserções aqui trazidas ao exame dessa Corte. Muito obrigado. Tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu pediria, de antemão, que passasse o vídeo da inserção, porque eu acho que a análise do vídeo da inserção é extremamente relevante, inclusive porque foi citado o precedente do doutor Marcelo ao julgar
essa publicação do doutor Vitor, essa publicação de Marcelo Generoso, e é importante fazer a clara distinção entre um ponto e outro. Então, eu pediria que da Secretaria Judiciária veiculasse a inserção para que todos pudessem assistir textualmente o que se está dizendo. Sabe por que você paga uma das contas de luz mais caras do Brasil? Porque Eduardo Braga, quando foi ministro das Minas e Energias, assinou a criação. Sabe por que você paga uma das contas de luz mais caras do Brasil? Porque Eduardo Braga, quando foi ministro das Minas e Energias, assinou a criação da conta centralizadora das bandeiras tarifárias, que repassa para você os aumentos no custo da energia. Faltou chuva? Você paga mais. Teve seca? Você paga mais. As empresas de energia estão endividadas? Você paga mais. Agora pensa aí, se sua vida piorou quando ele foi ministro, imagina como vai ser se ele virar governador. Acesse agora averdadesobreele.com.br. Pois bem, vamos iniciar fazendo a distinção em relação a essa publicação que foi feita de Marcelo Generoso, que diz: você ainda lembra, essa criatura aumentou tua conta de energia em 42%. Agora vem falar em cortar impostos. Se nós compararmos o que diz a inserção e o que diz a histórica a propaganda trazida pelo meu colega, a inserção é muito clara. Eduardo Braga assinou a conta centralizadora das bandeiras tarifárias, e essa conta centralizadora que faz com que os problemas hídricos do resto do país sejam distribuídos entre todos os distribuidores. É muito diferente de dizer que ele aumentou sua conta em 42%. Nós trouxemos para esses autos 3 pontos que são essenciais. Diferente de trazer só uma noticiazinha do site da ANEEL, nós trouxemos o decreto que foi assinado pelo Eduardo Braga, e vamos, por uma questão de justiça, Eduardo Braga não criou as bandeiras tarifárias. Tem uma linha dessas decisões, que Eduardo Braga é o pai das linhas, meu colega que me antecedeu insiste em trazer a briga histórica de Eduardo Braga e Ronaldo Tiradentes, insiste em trazer o Wilson para isso. Na briga dos dois, o Ronaldo fica dizendo que o Eduardo é pai das bandeiras tarifárias, e não é verdade. As bandeiras tarifárias pré-existiam Eduardo Braga. As bandeiras tarifárias, elas são utilizadas para fazer reequilíbrio econômico-financeiro quando, por exemplo, tem uma crise hídrica. E aí eu preciso usar mais termoelétrica e não tenho tanto acesso à energia hidrelétrica. Termoelétrica é mais cara, então eu preciso fazer ajustes. Então, quando o reservatório está baixo, isso tudo pré-existia Eduardo Braga. O que Eduardo Braga fez ao assinar o decreto 8401 foi criar uma conta centralizadora em que essas bandeiras tarifárias seriam distribuídas entre todo o sistema e não entre cada unidade específica de geração e distribuição. Então, por conta dessa criação da conta centralizadora, quando tem problema hídrico em São Paulo, a conta do amazonense sobe. Quando tem problema de seca no Nordeste, a conta do amazonense sobe. Antes dessa centralização, não era isso que acontecia. Os nossos custos de produção e geração e distribuição de energia são altos, porque nós vivemos numa realidade amazônica. Mas nós não temos problemas hídricos, por exemplo. Nós não temos que lidar com seca, que nós não ficamos sem água no reservatório de Balbina. Isso nunca aconteceu. Então, o que acaba acontecendo aqui, por conta dessa conta centralizadora, nós temos que pagar aqui no Amazonas os custos de geração amazônicos, que já são altos, e participamos nos custos que são gerados nas outras unidades. Faltou chuva lá em São Paulo? Aumenta a conta. Faltou água? Aumenta a conta dos amazonenses. Isso é estritamente verdade. Não sou eu que estou dizendo isso, Excelência. Temos nos autos, não uma, mas 2 notas técnicas da ANEEL. Não é noticinha de site não, doutor Guilherme. É nota técnica da ANEEL, explicando isso de forma textual e inequívoca, dizendo que por causa do decreto, e esse decreto foi assinado por Eduardo Braga, o decreto 8401, assinado por ele especificamente, as notas técnicas da ANEEL dizem que por causa do decreto é preciso estabelecer uma centralização dessas contas para que esses custos extraordinários possam vir a ser distribuídos com todo o sistema, ao invés de acontecer como acontecia antes, que cada unidade de distribuição
cuidava das suas próprias despesas. Isso tudo está nos autos. De qualquer sorte, e aí eu peço licença para ler de Vossas Excelências, tem inclusive a fórmula de como isso é calculado. Eu tomei o cuidado de juntar a fórmula de como isso é calculado nos autos, que está numa das notas técnicas que fala da ANEEL, que diz que, de acordo com o decreto 8401, os recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias pelos agentes de distribuição serão revertidos à conta centralizadora de recursos. Os recursos disponíveis nessa conta serão repassados aos agentes de distribuição, considerando a diferença entre os valores realizados dos custos de geração por fonte termoelétrica e da exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo que afetam os agentes de distribuição de energia elétrica conectados ao SIM, a cobertura tarifária vigente. Por fim, o decreto 8401 estabelece que a conta seja criada e mantida pela CCE e ANEEL. Nós não dissemos que Eduardo Braga aumentou a conta, porque não é ele que aumenta a conta. Nós não dissemos que Eduardo Braga criou as bandeiras tarifárias. A propaganda é textual, precisa em dizer: ele criou a centralização, a conta centralizadora das bandeiras tarifárias tem o autógrafo dele. E é por conta dessa específica centralização que nós temos que pagar uma conta mais cara. Dito isso, Excelências, nós estamos falando aqui de clássica, típica crítica política, e temos apesar da jurisprudência de desordem informacional, que é louvável e é importante proteger os eleitores de notícias falsas, existe uma linha ampla de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral que fala que a Justiça Eleitoral não é árbitra de versões. Nós temos aqui dois discursos políticos. Os dois discursos políticos, na minha percepção, só um deles tem sustentação fática, porque eu tenho duas notas técnicas da ANEEL explicando o que acontece com isso, e diferente de precedente de briga com terceiros, que não geram coisa julgada para o meu cliente, mas tenho duas versões políticas disso, e ambas com sustentação, pelo menos uma delas, a minha, com sustentação concreta e fática. E aí, nesse caso, não cabe à Justiça Eleitoral dizer que estamos diante de fato sabidamente inverídico. Tomamos o cuidado na propaganda, inclusive com um texto que é burocrático, mais burocrático do que seria para a pessoa do povo. É um texto que fica difícil de compreender. Não é Eduardo Braga aumentou sua conta de energia elétrica. Eduardo Braga assinou o decreto que criou a conta centralizadora das bandeiras tarifárias. E por isso, quando falta chuva, quando falta água, sua conta aumenta. Se o Eduardo Braga tem vergonha dos atos que praticou no passado, não cabe à Justiça Eleitoral cuidar disso. Nós estamos lidando aqui com questões fáticas, técnicas, e que certamente não dão ensejo direito de resposta, porque expõe simplesmente o que o candidato, enquanto gestor, fez, e expõe isso à crítica política. Por fim, Excelências, caso se venha a avançar, o que não acredita, na kafkiana hipótese, se avançar o mérito e conceder o direito de resposta, o que, mais uma vez, não se acredita, temos aqui uma discussão de prova do fato alegado. O doutor Guilherme reclama muito da ancoragem, porque lá no Paraná ninguém faz ancoragem, mas aqui no Amazonas os advogados gostam de exigir que quem alega tenha que provar suas alegações. E quando há uma alegação de que uma determinada inserção foi veiculada, só tem uma forma de provar que ela foi veiculada. Você coloca nos autos o finalzinho do programa que está passando na programação normal, o bloco de propaganda e o comecinho do próximo programa. E assim eu sei que aquela inserção passou na Ana Maria Braga, a outra passou no horário do Fantástico, e por aí vai. Nos autos, apesar da descrição fática, falar de inserções, tem várias delas que não estão provadas por meio de ancoragem, e como é ônus de provar de quem alega, se chegar na absurda e kafkiana hipótese, se chegar ao mérito para a concessão de direito de resposta, ele só pode ser dado em relação às inserções que, de fato, foram provadas nos autos. Era o que tinha. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a eminente procuradora regional eleitoral. Bom dia a todos. O Ministério Público reitera o parecer por escrito que consta dos autos e lê um trecho do parecer.
De fato, analisando os termos do referido decreto, compreendo que a propaganda sob discussão não veicula conteúdo sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado. A afirmação de que Eduardo Braga assinou a criação da conta centralizadora das bandeiras tarifárias, que repassa para você os aumentos no custo da energia, reflete exatamente os termos do decreto assinado pelo representante, conforme apontado pelos representados. Por todo exposto, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo conhecimento da representação, mas por sua improcedência. Retorno a palavra ao relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo diretamente à leitura do voto. Cuida-se de representação eleitoral formulada por Carlos Eduardo de Souza Braga em face da coligação Aqui é Trabalho, Wilson Miranda Lima, Tadeu de Souza Silva em decorrência de suposta propaganda eleitoral irregular veiculada por inserções na rádio e na TV. Se a legislação eleitoral, de um lado, disciplina que a atuação da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos divulgados na internet deve ser realizada visando interferência possível no debate democrático, de outro lado, coíbe a difusão de conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa, sabidamente inverídica, que atinja direta ou indiretamente quaisquer dos participantes do processo eleitoral, garantindo-lhes o direito de resposta nos termos do artigo 58 da Lei 9.504. Nesse sentido, o Colégio Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu que, abro aspas, o caráter dialético emanente às disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão, fecho aspas. É o precedente de Sua Excelência, ministro Luiz Fux. No presente caso, o representante busca direito de resposta em razão de uma suposta propaganda eleitoral irregular divulgada pelos representados por meio de inserções no horário eleitoral gratuito. Reproduz-se a seguir o conteúdo da propaganda impugnada. E eu vou pedir licença a Vossas Excelências para fazer a leitura, porque é trecho curto. Sabe por que você paga uma das contas de luz mais caras do Brasil? Porque Eduardo Braga, quando foi ministro das Minas e Energia, passou a criação da conta centralizadora das bandeiras tarifárias, que repassa para você os aumentos no custo de energia. Faltou chuva, você paga mais. Teve seca, você paga mais. As empresas de energia estão endividadas, você paga mais. Isso é a parte que interessa. E sigo. Em síntese, o representante sustenta que os representados lhe atribuem a responsabilidade pelo valor da conta de energia, o que, a meu ver, configuraria um fato sabidamente inverídico. Isso posto, a lide ora em julgamento se resume a verificar se os dizeres acima expostos configuram divulgação de fato sabidamente inverídico, capaz de configurar o direito de resposta pleiteado. José Jário Gomes, ao tratar sobre as normas incidentes sobre a propaganda eleitoral, leciona que os fatos divulgados pelos atores eleitorais devem obediência ao princípio da veracidade, assim conceituado pelo nobre doutrinador. Passo a transcrição. A jurisprudência desta especializada, numa tentativa de delimitar o alcance da regra proibitiva, contida no artigo 58, preceitua que fato sabidamente inverídico é aquele que contém flagrante inverdade, incontroversa, capaz de se identificar de plano, sem necessidade de qualquer investigação detalhada. Nesse sentido, julgados do Tribunal Superior Eleitoral, dos quais eu faço a transcrição. E vou adiante. No caso, os representados afirmam na propaganda eleitoral impugnada que o valor elevado da conta de energia decorre de políticas adotadas pelo representante quando ocupava o cargo de ministro de Minas e Energia, no ano 2015. Os representados divulgam fato relativo ao ato administrativo praticado pelo representante quando ocupava o cargo de ministro das Minas e Energia no ano 2015. A discussão entabulada envolve ato do representante enquanto gestor do Ministério de Minas e Energia, que teria criado um instituto denominado Conta Centralizadora das Bandeiras Tarifárias. Tal afirmação não pode ser classificada como sabidamente inverídica, uma vez que retrata uma verdadeira crítica à gestão administrativa do Poder Executivo Federal daquela época, do qual o representante fazia parte, podendo ser-lhe atribuída a responsabilização política pelos atos praticados. A consequência econômica da criação da Conta Centralizadora das Bandeiras Tarifárias, ponto sobre o qual não recai qualquer controvérsia, traduz matéria impossível de ser averiguada em processo eleitoral por direito de resposta,
pois revela um tema permeado de narrativas controversas, demandando uma investigação técnico-científica e jurídica, cujo objeto transpassa a presente demanda. Assim, conclui-se que a existência de pontos controvertidos sobre uma questão que lhe retira a qualificação de fato sabidamente inverídico, inserindo-a no campo do debate político autorizado e incentivado entre os candidatos e, em razão disso, entendo que os representados, ao atribuírem um aumento do valor da energia ao representante, apresentaram ao eleitor questão de relevante interesse social, não cabendo à Justiça Eleitoral cercear o debate político sobre o tema. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por julgar improcedente a representação formulada por Carlos Eduardo de Souza Braga, pois não configurada qualquer irregularidade na propaganda eleitoral divulgada. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Pois não, desembargador. Com a sua permissão. Senhor presidente, obrigado. Doutor Guilherme, obrigado por ter citado a minha decisão, elogiado a decisão. Doutor Guilherme é um advogado combatente, inteligente, sempre nos brindou com teses muito interessantes aqui nas suas sustentações. Mas eu gostaria apenas de consignar, senhor presidente, que já exerci muitas funções aqui nessa corte. Já fui presidente do pleito municipal, já fui juiz auxiliar, já fui suplente, já fui titular. E nesses anos todos sempre procurei ser extremamente coerente com as minhas decisões. Claro que em algumas situações nós temos que mudar o entendimento em razão da evolução jurisprudencial até das cortes superiores. Então nós mudamos realmente o entendimento. Mas nesse caso específico, gostaria apenas de deixar bem claro que se 10 vezes fosse postado esse tipo, essa mesma manchete, não me lembro qual foi o blog, as 10 vezes eu tomaria a mesma decisão e mandaria retirar, naquele contexto. Mas quero deixar bem claro que, naquele contexto, o que é bem diferente do que eu estou vendo agora. Não é o mesmo contexto. Agora, realmente, eu não estou vendo um fato sabidamente inverídico. Eu visualizo apenas uma crítica ácida, realmente, e não tenho como vincular essa situação que nós estamos ora em análise com aquela que foi aventada em 2018. Então, senhor presidente, eu entendo também que o posicionamento do Ministério Público Eleitoral é correto, é coerente, e mediante isso, pelos argumentos trazidos, eu acompanho o relator. Muito bem, alguém mais quer discutir? Senhor presidente, eu peço a palavra. Pois não, desembargador Marcelo. Senhor presidente, eu tive acesso realmente, ainda que tivesse disponibilizado antes, eu tive acesso ao voto do eminente relator essa manhã, como sempre faço antes das sessões, e nesse caso, de fato, eu tenha prestado bastante atenção no posicionamento de Vossa Excelência, mas eu vou divergir do posicionamento que foi equacionado por Vossa Excelência. Inaugura a divergência colocando questões que elas fogem um pouco até do usual, até porque essa questão, como foi dito aqui na sustentação oral, essa questão ela já é debatida há muito tempo no meio da nossa sociedade, na sociedade que a gente vive, que é essa questão alusiva à conta de energia. Aí eu fui realmente atrás de verificar, de procurar entender e aprender com relação às tarifas, as bandeiras tarifárias, e eu preparei aqui algumas anotações em que eu vou ler, que eu não tive nem tempo de apresentar voto vista, e não vou pedir vista dos autos até em face da premência de tempo, até porque urge que tudo seja decidido com maior celeridade. Mas eu fiz alguns apontamentos aqui que eu vou ler. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela define o sistema de bandeiras tarifárias do setor elétrico nos seguintes termos:
Bandeiras tarifárias é o sistema que sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. O sistema implantado em 2015 é uma forma diferente de apresentar um custo que já estava na conta de energia, mas que geralmente passava despercebido. Não existe, portanto, um novo custo, mas um sinal de preço que sinaliza para o consumidor o custo real da geração no momento em que ele está consumindo energia, dando oportunidade de adaptar seu consumo, se assim desejar. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica de forma mais consciente. Ou seja, a bandeira tarifária, na minha ótica, ela foi feita, de fato, para frear o consumo quando a demanda de energia for menor que a oferta e liberar o consumo quando a oferta de energia for menor que a demanda. É uma forma de trazer consciência ao consumidor. Acrescente-se os valores das tarifas de energia elétrica são definidas pela ANEEL, nos termos da Lei 12.783 de 2012, e não pelo Ministério de Minas e Energia. A ANEEL ela tem autonomia administrativa, ela que verifica essas questões com base em critérios técnicos, não é o Ministério das Minas e Energia. Além disso, como bem observado pelo ilustre relator em seu voto, em sua decisão liminar, não há de se discutir aqui se a implantação do sistema de bandeiras tarifárias de fato causou ou não o aumento da energia elétrica, uma vez que o sistema foi implantado em 2013, antes do requerente assumir o Ministério de Minas e Energia, mas sim se a chamada contracentralizadora das bandeiras tarifárias, criada já sob a gestão do requerente, implicou em algum custo adicional nas contas de energia, o que não está minimamente demonstrado em lugar nenhum. Por outro lado, a referência à chuva, à falta de chuva e a ocorrência de seca na propaganda eleitoral impugnada, que é o que consta do que foi transcrito, como fator de aumento da conta de energia, se refere a outra bandeira tarifária. A bandeira tarifária da escassez hídrica, que, de fato, representou um custo adicional à conta de energia, é uma bandeira tarifária específica implantada pela Resolução número 3 de 2021, do Ministério das Minas e Energia. Portanto, quando o requerente não estava mais à frente daquele ministério. Na minha visão, se essa alusão que foi feita pela propaganda não se tratar de uma premissa falsa, como, usando palavras do ilustre Dr. Guilherme, eu de fato, efetivamente, não sei o que pode ser considerado para fins de subjetivamente ser considerado uma mentira. Essa é a propaganda. Eu lembro aqui nessa mesma tribuna uma defesa enfática com relação ao que antecedia da questão da propaganda propositiva, e houve essa abertura para se apenas evitar que se houvesse mentiras na propaganda eleitoral. Entretanto, na minha ótica, se isso não for um desvirtuamento, né, do que se pretende na propaganda eleitoral, que é mostrar situações que foram sujeitas ao crivo administrativo quando os candidatos estiveram à frente de suas gestões, então realmente eu não sei o que é. Na minha ótica, isso é uma situação sabidamente inverídica. Se não é para toda a população, é pelo menos para eles. Para os dois candidatos, eles teriam que saber que isso daí é uma situação sabidamente verídica, porque faz parte do nosso âmbito local, estadual. Isso há muito tempo é debatido e não haveria como isso ser usado como propaganda eleitoral atingir a população de um modo geral. Então, senhor presidente, data vem o respeito que tenho pelo voto do ilustre relator, eu voto pela concessão do direito de resposta
conforme requerido em todos os seus termos da petição inicial e aditamento. Como voto, senhor presidente? Muito bem. O desembargador Marcelo se posicionou apresentando um voto divergente pela concessão ao direito de resposta. Alguém mais quer discutir ou eu passo a colher os votos? Presidente, um pequeno relator, com a palavra. E eu vou me pegar no início da manifestação de Sua Excelência Desembargador Marcelo, quando ele disse que, em razão disso, decidiu estudar um pouquinho melhor a questão das tarifas, das bandeiras tarifárias. E é aí, nesse ponto, que eu me pego. O fato sabidamente inverídico a ensejar o direito de resposta é aquele que é escancarado, como eu fiz a transcrição aqui da lição de José Jário Gomes, que é um dos grandes mestres aqui do direito eleitoral. Então, aquilo que necessita minimamente, ou que permite minimamente a discussão, deixa de ser um fato sabidamente inverídico. E é nesse sentido, por eu não vislumbrar, não há afirmação de que Eduardo Braga aumentou a tarifa de energia elétrica. E esse foi meu posicionamento em um julgado diferente. Como não houve essa afirmação, mas a afirmação de que a conta centralizadora foi criada em sua gestão, e não se sabe se a conta centralizadora é capaz de aumentar ou diminuir o valor da energia elétrica, por se tratar de uma análise, um necessário aprofundamento nessa discussão técnico, científica e jurídica para analisar lei, analisar decreto, analisar instruções normativas, e só após isso é que nós vamos ter certeza absoluta de que se a criação da contracentralizadora ensejou ou não o aumento da fatura de energia no estado do Amazonas. É por essa razão que eu não entendo que se trata de notícia escancaradamente, sabidamente inverídica. Era só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer. Muito bem, então, vou colher os votos a partir da divergência do desembargador Marcelo Vieira. Como vota, desembargador Pedro? Bom dia a todos, bom dia, presidente, na pessoa de quem saúdo os membros da corte, ilustres advogados. Eu acompanhei atentamente o debate e, levando em consideração que o cerne da discussão é a conta centralizadora, que foi criada por um decreto assinado pelo representante, e que a consequência da criação da conta centralizadora pode, pelo menos há uma discussão extremamente técnica e rica sobre isso, se aumenta ou não o valor da energia elétrica. Eu acredito que isso desnatura o conceito de fato sabidamente inverídico. Tendo em conta essa minha pequena observação, e com todo o respeito e deferência que tenho ao desembargador Marcelo, eu acompanho o relator. Desembargador Marcelo Pires. Bom dia a todos. Sem mais delongas, eu acompanho o relator. Eu adiro às fundamentações já trazidas pelo relator e o desembargador Vitor. Entendo que a situação é diferente, as colocações elas foram até... A propaganda ela é até um pouco técnica demais, então entendo que não há cabimento, seria pela improcedência como voto. Muito bem, então proclamo o resultado por maioria, julgar improcedente a presente representação formulada por Carlos Eduardo de Souza Braga. Vou anunciar o quinto processo da pauta, também com pedido de sustentação oral, PJE de número 0602388, dígito 35 de 2022. Direito de resposta, requerente Carlos Eduardo de Souza Braga, advogados Guilherme de Sales Gonçalves e outros,
Requerido com a ligação Aqui é Trabalho, Wilson Miranda Lima e Tadeu de Souza Silva. Advogados Daniel Fábio Jacó Nogueira e outros. Relator desembargador Luiz Felipe Medina, a pedido de sustentação oral por ambas as partes. Com a palavra, o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Questiono se há necessidade de leitura do relatório. Ambas as partes estão dispensando a leitura. Então, com a palavra, o requerente, para, no prazo de 10 minutos, ofertar a sustentação. Senhor presidente, eu peço, eminente desembargador presidente, eu deixei pronto a exibição do comercial inteiro, em alta definição, para facilitar o trabalho dessa Egrégia Corte. Acho que pode exibir lá. Doutor Guilherme, o pedido foi para o processo anterior. Não, eu passei uma mídia especificamente para esse processo. Um minuto. É um comercial de 30 segundos, é o único objeto. Eu informo, doutor Almir, não está nos autos, porque na dos autos está bem distorcida. Eu pedi uma versão em alta definição, que foi mandado por e-mail para a assessoria da corte. Oi? Mas esse e-mail pode passar, é do 2388, não tem problema, não dá para veicular. 30 segundos. Não, foi o e-mail que foi enviado hoje de manhã, que é por 2388, 30 segundos, é uma inserção. O senhor pode falar com o doutor Yuri, que é a assessoria, apesar de que não foi culpa dele. A verdade é uma só. O Amazonas era assim. Não veio o vídeo? Então eu faço sem o vídeo mesmo. Agora então, seu prazo. Muito obrigado, desembargador presidente. Esse vídeo, essa inserção, ela é uma reprodução parcial daquele processo que nós iniciamos o julgamento ontem e que se encontra sob vista, se eu não me engano, do desembargador Vitor Gomes, que trata da parte final daquela propaganda que, na sessão de ontem, tinha 1 minuto e 42 segundos, em relação que vinha dizendo que no governo Eduardo Braga e tal, é a parte final. Começa na parte final, que diz o seguinte: no Amazonas era assim do governo Eduardo Braga. Saúde, Estado compra remédios superfaturados, e vai projetando aqueles jornais da época. João Lúcio agoniza, leitos e macas por todos os lados. Segurança, taxa de mortes violentas cresce 86% no Amazonas. Corrupção. Estado pagou 17 bilhões de reais por série de obras fantasmas. Aí vem o trecho, que é o trecho objeto deste comercial, que é o trecho que entendemos que se qualifica como informação sabidamente verídica. Eduardo Braga é acusado de ter recebido 65 milhões de reais de propina com a Ponte Rio Negro. E eu lembro, e o eminente relator tenho certeza que assistiu com cuidado este comercial, que há uma estrutura, quando se revela essa informação, que começa com o corte do site do tal do Correio da Amazônia, o Correio Amazônico, de 14 de agosto de 2022, que nós juntamos, neste caso, a íntegra do site, que mostra que esta notícia, veiculada em 14 de agosto de 2022, decorreu de um daqueles ataques feitos pelo Ronaldo Tiradentes aqui na corte, naqueles vários os programas que nós, inclusive, representamos. Então, esse site, que é colocado nessa propaganda, quando é proferida essa descrição, Eduardo Braga é acusado de ter recebido 65 milhões de reais de propina com a Ponte Rio Negro, no tempo presente, tanto na locução verbal e na frase, quanto na mídia, que não aparece de onde ela é, mas aparece o 14 de agosto, sobe isto e ao lado, atrás, sobe um texto do G1,
de 2017 que fala que Eduardo Braga foi acusado de receber R$1 milhão da propina. E aí se faz essa imputação. O eminente desembargador relator entendeu que no Amazonas era assim, descaracterizaria a informação sabidamente inverídica. Por quê? Porque teria circunstanciado isso no tempo passado, no tempo do governo Eduardo Braga. Nós não negamos isso. De fato, tudo do que Eduardo Braga é acusado ou decorre do governo, ou decorre, como nós vimos no caso anterior, do fato dele ter sido ministro de Minas e Energia. Mas a informação sabidamente inverídica aqui, ela está estampada, escancarada, inequívoca, na linha do professor José Jairo Gomes, aquela que é ferível de plano. Na linha do professor Rodrigo Lopes Ilho, do Ministério Público, aquela que não demanda maior investigação para se perceber sua falsidade. Na linha da eminente doutora Aline Osório, aquela que afronta e descabe da verdade sabida. Poderia citar 807 doutrinadores, poderíamos falar até do eminente Oscar Sanches Munhoz, que tem um texto espanhol escrito sobre isso. Mas aqui, além desta acusação, no tempo presente, do jornal montado, exatamente como aconteceu nos casos que levaram ao direito de resposta de Lula contra Bolsonaro, o voto da ministra Maria Cláudia Buchianelli está aí presente, distribuiu a vossas excelências. No caso de Bolsonaro contra Lula, no famoso caso canibal, aqui é mais grave, porque além de ser sabidamente inverídico, nunca Eduardo Braga for acusado, até essa manchete montada pelo Ronaldo Tiradentes, de ter recebido 65 milhões de reais de propina. A acusação verdadeira, que foi objeto da operação, que levou à abertura de inquérito no STF, foi aquela divulgada pelo portal G1 em 2017. Ou seja, além de não estar sendo acusado, ele não é acusado, a afirmação de 65 milhões de reais também é sabidamente verídica, porque nunca se instaurou nada contra Eduardo Braga por 65 milhões de reais. Isto foi engendrado por Ronaldo Tiradentes e isso foi aproveitado, doloso ou culposamente, pela propaganda de Wilson Lima. E não é possível considerar, talvez até diferente, doutor Marcelo, do programa do horário eleitoral gratuito de ontem, que houve uma plena contextualização nesta propaganda que dizia respeito a fato passado. Aqui falou que no Amazonas era assim, no governo Eduardo Braga. Ao que me conste, apesar do doutor Daniel sempre ter um incômodo com o fato de eu não ser amazonense, não sou de sangue, mas quem sabe possa virar de coração, o fato é que não houve outro governo Eduardo Braga a não ser 2003, 2010. Ou seja, desembargador Medina, este trecho aqui não permite ao eleitor compreender que esta acusação não é agora, porque fala, é acusado. Sobe um texto sem... Aqui, eu apelo à consciência de vossas excelências, aqui a situação é completamente diferente, porque se junta o portal G1 de imensa credibilidade com um trecho recortado, pena que vou investigar, doutor Daniel, alguém falhou em colocar a inserção em alta definição, mas no memorial e até na manifestação que fiz chegar ao doutor Luiz Eduardo Medina, está lá muito claro. Sobe a primeira notícia dos 65 milhões e atrás sobe a notícia verdadeira de 1 milhão. E na notícia de 65 milhões não consta de onde veio, mas consta a data. 14 de agosto de 2022. E só a manchete, a red line dos tratados norte-americanos sobre as fake news. Mas quando se desce a matéria, eu fiz o mesmo esforço hermenêutico do eminente doutor Daniel em relação à ANEEL e fiz juntar a íntegra desse site. E se percebe que a notícia foi plantada por Ronaldo Tiradentes através daquele uso daquele outro jornalista que lhe presta serviços, o Newton Correia, porque no final desse blog está lá a fala do Newton Correia reproduzindo o programa de Ronaldo Tiradentes. Eu não sei se exatamente esse o doutor Rony Frank considerou ilegal e violador do artigo 45 da lei eleitoral. Mas aqui, a estrutura da desordem informacional é acadêmica a ilustrar esse overruling, na feliz expressão que o doutor Fabrício usou ontem, em relação à propaganda que vinha sendo tolerada. Mas aqui é mais grave. O comercial foi engendrado para criar a impressão de que Eduardo Braga está sendo acusado de receber 65 milhões de reais
de propina com a Ponte Rio Negro. O eleitor que acompanhou esse escândalo, demais de não saber, na linha de precedente dessa Egrégia Corte, que considerou que o fato do jornalista Ronaldo Tiradentes, me desculpe insistir nesse eminente colega aqui da OAB do Amazonas, mas é necessário, quando deferia um direito de resposta nesse sentido? Se isso não é informação sabidamente inverídica, com áreas de injúria e difamação, contra um sujeito de vida política ampla, 2 vezes governador, deputado estadual, prefeito, vereador, senador de novo, que jamais recebeu essa acusação em tempo presente. Ora, doutor Medina, se estivesse escrito no Amazonas sempre foi assim com Eduardo Braga, mas era assim no governo Eduardo Braga. Ele não foi acusado, não está sendo acusado, hoje é acusado de propina de 65 milhões por conta do governo que ele exerceu. Data máxima vênia. Aqui, a flagrância, a evidência, a contundência, a evidente falsidade da afirmação, ela é estrondosa, para usar a palavra. Sobretudo porque Eduardo Braga foi investigado pelas propinas pelo Ministério Público Federal, orientado pelo Supremo Tribunal Federal, e sequer fora denunciado. Eu não estou dizendo que ele foi denunciado e provou sua inocência. Não haviam elementos probatórios para ele ser denunciado. Ficou uma delação, entre aspas, premiada, dessas milhares que, infelizmente, no meu estado, que deu um mau exemplo, na minha opinião, para o país nisso, ficaram desconstituídas. Mas aqui foi arquivado. Ou seja, nesse contexto, há uma evidente utilização dolosa de desordem informacional, utilizando-se daquilo que o ministro Alexandre de Moraes denominou de plantação de notícias para a repercussão e criação de fato sabidamente inverídico, que deve ensejar o direito de resposta. E é por isso, por essa descontextualização dolosa, da qual o governo de Eduardo Braga era assim, não significa nada, pela utilização da plantação da notícia em 14 de agosto de 2022, que não é possível compreender-se que aqui haja direito à crítica política. Aqui, insisto, é exemplo acadêmico de sabidamente inverídico, com imputação grave. É 65 milhões de detrimento de 1 milhão que se exige o direito de resposta para ao menos repor um pouco da honra desse homem público já tão atingida como nós vimos nessa campanha. Muito obrigado. Vossa Excelência tem também 10 minutos, doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente. Só fazer o ponto inicial, alguns pontos a serem feitos. De início, não tenho nenhum incômodo do doutor Guilherme do Sô não ser do Amazonas, eu também não sou. Mas eu não faço questão de, cada vez que eu venho aqui para a tribuna, falar que eu nasci nos Estados Unidos. Não, eu deixo esse fato para trás. Assim, eu só falo do Paraná, porque o senhor tanto fala do Paraná. Mas enfim, falando sobre o caso concreto, esse é um recorte daquele outro caso que está em discussão, que está com pedido de vista. Eu não sei se seria a hipótese ou não de aguardar o julgamento daquele caso para poder julgar esse, porque, de fato, um é recorte do outro. O segundo ponto a ser feito, e aí farei ao final a questão das ancoragens. Alega a parte a existência de 243 inserções, 294 inserções, um número gigantesco desses, que seriam aptos à concessão de direito de resposta. No entanto, a prova dos autos não há nem 90, junta 400 e poucos vídeos. Nós tivemos um trabalho colossal de analisar vídeo por vídeo desses 400 e poucos vídeos, talvez no volume, que tem uma série de vídeos repetidos, uma série de vídeos que nem sequer dizem tem propaganda eleitoral, uma série de vídeos que não tem qualquer relevância, e menos de 10% desses vídeos tem a prova da veiculação. De qualquer sorte, senhor presidente, uma questão técnica que o doutor Guilherme muito enfaticamente fala sobre a história do Correio do Amazonas, uma publicação teoricamente nova que estaria no meio... Essa alegação não é feita na inicial. Vou deixar isso bem claro. A inicial, ao contrário, reclama que são notícias antigas que estão sendo reveiculadas, e diz isso textualmente. Há agora, da tribuna, uma invenção de um novo argumento que não foi apresentado dentro do prazo decadencial, sobre o qual nós não tivemos a oportunidade de apresentar a defesa dentro do prazo decadencial, e que, portanto, sequer pode ser
considerado pela corte. Essa história de que uma das notícias seria de um blog, isso é novidade da tribuna. Quando nós analisamos o que diz a petição inicial, ela diz exatamente o contrário, que se está ocultando que a acusação é antiga e descontextualizada, reforçando a ideia que ele estaria sendo acusado agora, atualmente. Não se fala em momento algum que existe dentro dessas publicações uma publicação atual. Em momento algum, senhor. Inclusive, lanço um desafio ao doutor Guilherme para apontar que isso tenha sido feito na petição inicial. Não foi. Da tribuna que se inaugurou esse argumento, até onde eu sei, porque não fui intimado a manifestar sobre qualquer outra versão. De qualquer sorte, a publicidade impugnada deixa muito claro que as notícias que estão sendo veiculadas são notícias da época do governo de Eduardo Braga. Tanto assim, e como disse meu colega de forma muito enfática, Eduardo Braga só foi governador nos anos em que foi governador. Então não se está falando de nada atual, se está falando do que se noticiava à época. O Amazonas era assim no governo de Eduardo Braga e se postavam matérias da crítica, de jornais, do diário, etc., que citavam as informações que à época foram objeto de debate. Mais uma vez, a questão dos 17 milhões, o Estado efetivamente fez o pagamento dos 17 milhões, existe ação discutindo isso. Eduardo Braga foi delatado por ter recebido propina, isso é um fato. E vou repetir aqui o que eu disse na última sustentação oral. A mesma presunção de inocência que socorre Eduardo Braga na questão da delação e da ponte é a mesma presunção de inocência que socorre Wilson Lima em relação à questão dos respiradores. Em nenhum dos dois casos há um decreto condenatório dizendo, oferindo a sua presunção de inocência. Em nenhum dos dois casos. No entanto, os dois respondem politicamente pelos fatos que são associados à sua gestão. E um deles há uma acusação que está em apuração, outro uma acusação que já foi apurada, mas em ambos uma acusação que tem a mesma densidade, excelências, a exata mesma densidade. E como tal, podem ser objeto de escrutínio do público, se não de escrutínio judicial, mas de escrutínio do público. Isso é a história de cada um deles. Por essas razões, senhor presidente, e repetindo já a defesa que fiz adiante, não se pode, mesmo no direito eleitoral, ter o direito ao esquecimento. A mensagem é extremamente clara, não deixa absoluta menor dúvida de que se falava das veiculações à época. A defesa reconhece, a petição inicial reconhece que são veiculações da época e reclama que estariam sendo desvirtuadas. E por essa razão requer não se conceder o direito de resposta, e caso se venha a conceder o direito de resposta, mais uma vez, em absurdo, não se pode conceder o direito de resposta para as 294 inserções que estão alegadas, mas não provadas. Se é que se pode conceder direito de resposta nesse caso, que não se admite, esse direito de resposta só pode recair em cima das inserções que efetivamente foram provadas de acordo com o levantamento aí sim cauteloso, criterioso que fizemos de cada uma das inserções que consta dos autos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a eminente procuradora regional eleitoral. Boa tarde a todos. O Ministério Público reitera o parecer apresentado por escrito nos autos, que é pela improcedência do pedido. Volta a palavra ao relator. Muito obrigado, senhor presidente. Congratulo primeiramente a manifestação de ambos os advogados e deixo claro, excelência, que vou me ater ao que consta dos autos na petição inicial e na defesa apresentada. E inicio fazendo a leitura do voto de modo segmentado. E aí, primeiramente, em relação à questão preliminar, o representado alega que as provas juntadas aos autos não são aptas a corroborar os fatos constitutivos do direito do representante, porquanto quase que na totalidade das milhas constantes dos autos apresentam mídia com propaganda diversa, mídia repetida e não possuem qualquer ancoragem, não podem ser consideradas ancoradas adequadamente. E aí, excelência, esse trecho do voto traz uma série de julgados
E eu vou concluir no seguinte sentido. Verifica-se, portanto, que caberá ao autor informar o dia e o horário da exibição da propaganda, bem como a transcrição do trecho impugnado. Como o próprio representado menciona, existe uma série de vídeos capazes de compor o arcabouço probatório dos autos, e de fato existe uma série quase que infindável de vídeos. E deu um trabalho enorme de fazer o levantamento de todos eles, como a assessoria bem sabe. A irregularidade mencionada pelo representado não anula o fato de que as mídias estão nos autos e que que o acesso a elas foi amplamente garantido às partes, não resultando em qualquer prejuízo à defesa. E aí, de maneira muito sucinta, rejeita a preliminar de ausência de provas nos fatos constitutivos do direito do autor. Eu passo a leitura do mérito ou... Desembargador Vitor assume a... Passa adiante, senhor presidente. Submetendo a questão preliminar, senhor presidente. Pois não, desembargador. Pode continuar. Peço perdão. Não, eu questiono, eu submeto a questão preliminar agora ou ao fim do voto? Não, é melhor colocar logo. Então, melhor colocar logo em votação, a não ser que... Eu estou rejeitando a preliminar, Pronto. senhor presidente. Rejeitada a preliminar, pode prosseguir o voto. Em relação ao mérito, o ordenamento jurídico eleitoral regulamenta o direito de resposta conforme se verifica no artigo 58 reproduzido abaixo. E faço a reprodução. O direito de resposta não se apresenta como sanção de natureza civil ou penal e não se contrapõe ao direito à liberdade de expressão, fazendo parte dela e não a excluindo. Não equivale, portanto, a uma limitação da liberdade de expressão, mas apenas a regular exercício do direito constitucional de contraposição à eventual extrapolação. Isso quer dizer que, quando o exercício do direito de resposta confrontar a liberdade de expressão, é de ser concedido excepcionalmente. Trago lição de Rodrigo Lopes Ilho, que diz o seguinte: para deferimento do direito de resposta, não basta apenas veicular afirmação de caráter inverídico, porquanto a lei exige um plus. Daí que é cabível o direito de resposta quando é sacada uma verdade escancarada, evidente e manifesta, e não quando o fato narrado admite contestação e abre espaço para uma discussão política. Trago também a lição de Olivar Coneglian, que diz: o direito de resposta só cabe quando o texto dito ofensivo contém injúria, calúnia, difamação, inverdade ou erro, e quando constitui ofensa direta à pessoa. Temos, então, que para o referido mérito são necessários 2 elementos para que seja concedido o direito de resposta: texto ofensivo contendo injúria, calúnia, difamação, inverdade ou erro, e ofensa direta à pessoa. Sobre o tema, menciono o trecho extraído do julgado proferido pelo ministro Alexandre de Moraes. E faço a transcrição, peço licença para não ler. Prosseguindo. A norma fixa o exercício do direito de resposta, que o exercício do direito de resposta é garantido quando o ofendido é atingido, ainda que de modo indireto, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa, sabidamente inverídica. Ainda a Resolução 23.610, o artigo 9º da Resolução, dispõe que a necessidade de verificação da informação sob pena das combinações previstas. A transcrição do artigo 9º. E o artigo 27, parágrafo 1º, em concurso com o 9º A, desse mesmo normativo, estabelece que a livre manifestação do pensamento somente é possível na passível de limitação em 3 hipóteses. 1, quando ofender a honra ou a imagem de candidato, partido, federação, coligação. 2, divulgar fatos sabidamente verídicos. Ou 3, divulgar fatos gravemente descontextualizados que atingem a integridade do processo eleitoral. Quanto ao que se discute nos autos, verifica-se que o representante pleiteia direito de resposta sobre a propaganda de seguinte texto: o Amazonas era assim no governo de Eduardo Braga. Saúde, Estado comprar remédios superfaturados, João Lúcio agoniza, leitos e macas por todos os lados, segurança. Taxa de mortes violentas cresce 86% no Amazonas. Corrupção, o Estado pagou 17 milhões de reais
por série de obras fantasma. Eduardo Braga é acusado de ter recebido 65 milhões de reais de propina com Ponte do Rio Negro. Agora quer saber qual a diferença entre Eduardo e esse trecho já não mais nos interessa. Os trechos impugnados têm as seguintes informações. O Estado pagou 17 milhões de reais por série de obras fantasmas e Eduardo Braga é acusado de ter recebido 65 milhões de reais de propina com Ponte Rio Negro. Sobre o primeiro é certo, alega o representante que a afirmação tem a intenção de imputar-lhe a peste de criminoso, no caso notoriamente conhecido no estado do Amazonas como obras fantasmas do Rio Solimões. Aduz ainda que o representado deturpou um fato que, conquanto possa ser verídico em si, nada diz respeito sobre a acusação pessoal contra Eduardo Braga. O trecho especificamente impugnado não descontextualiza, nem tampouco atribui fatos ao representante. A manchete jornalística consigna que o Estado realizou o pagamento de valores para custear obras fantasmas. A meu ver, o fragmento impugnado não conta com afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa, sabidamente inverídica, não se configurando tampouco fato descontextualizado, uma vez que a própria mídia localiza as notícias no tempo. Ademais, não verifico tentativa de deslocamento cronológico, uma vez que a afirmação está incerta no contexto de que o Amazonas era assim. No que tange ao segundo é certo, abaixo transcrito, consigno mais explicações. B. Eduardo Braga é acusado de ter recebido 65 milhões de reais de propina com Ponte Rio Negro. O trecho em destaque também é a reprodução de manchete jornalística do tempo em que o representante era governador do estado. O momento sobre o qual se refere o fragmento é estabelecido pela exposição inicial da locutora, que menciona, como já exposto, e ainda antes de as manchetes serem projetadas, que, abro aspas, o Amazonas era assim no governo Eduardo Braga, fecha aspas. Dito isso, conclui-se que a propaganda se atém novamente, exclusivamente a reproduzir matéria jornalística, sem falsear ou alterar a notícia veiculada pela mídia da época. Não se trata aqui de afirmação do representado, mas de notícia jornalística. Tenho convicção, portanto, de que a propaganda eleitoral se limita a reproduzir fatos noticiados pela mídia sem causar ofensas ou falsear a verdade, contextualizando cronologicamente as matérias, pelo que entendo incabível o direito de resposta. Vejamos o que diz o TSE a respeito disso, e aí faço a transcrição do voto. Não houve, portanto, deslocamento fático ou cronológico das notícias jornalísticas, impedindo a caracterização de desinformação da forma como pretendida pelo representante. Após o exame da propaganda impugnada, faz-se necessário analisar a afirmação de que a mídia do representado foi exibida com o uso de recursos de montagem e trucagem vedados pela norma eleitoral. O artigo 74 da Resolução 23.610 normatiza que, nos programas e nas inserções de rádio e de televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido político, federação ou coligação, só poderão aparecer em gravações internas e externas, observado o disposto no parágrafo 2º desse artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes ou músicas ou vinhetas, inclusive de passagem com indicação do número da candidata, do candidato, ou do partido político e de pessoas apoiadoras, inclusive as candidatas e candidatos de que trata o parágrafo 1º do artigo 53A, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. O artigo 54 caput da Lei das Eleições também dispõe sobre a vedação relacionada à propaganda elaborada com trucagem. E aí faço a transcrição do artigo 54, que é a reprodução do anterior, 74. O representante afirma que o material eleitoral produzido pelo representado e utilizado nas inserções foi elaborado com o uso de trucagem, montagem e efeitos especiais e prossegue mencionando que a propaganda é praticamente uma produção cinematográfica voltada a degradar a imagem de Eduardo Braga, valendo-se da deturpação de uma série de informações e de montagens e trucagens, mediante efeitos especiais de manipulação de imagens, fecha aspas. Sobre o tema, trago o entendimento do ministro Sepúlveda Pertence, reverberado em voto do ministro Caputo Bastos, sobre o que se deve considerar trucagem. E abro aspas. Edição maliciosa de uma mesma peça, de áudio ou vídeo, fora da sequência verdadeira, adulteração de cenas ou sons, a apresentação de uns ou outros em ordem diversa da realmente ocorrida, de modo a corromper ou falsear a realidade.
Na propaganda sob análise, não vejo a manipulação de áudio e vídeo ou ainda montagem capaz de ridicularizar representantes. Não vejo ainda edição maliciosa da mídia ou adulteração de cenas e sons. Cumpre destacar que a propaganda apresentada conta apenas com destaques de manchetes e recortes de jornais que, conforme são lidos por uma narradora, vão se sobrepondo no vídeo, não se encaixando em nenhuma das manifestações mencionadas pelo Tribunal Superior. Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pela improcedência do pedido de resposta. É o voto, senhor presidente. Se Vossa Excelência me permite, só vendo o voto, há duas questões de fato. Primeiro, um dos jornais exibidos, como eu cansei de dizer aqui, infelizmente, o eminente relator pode colocar, não é mídia da época, é de 14... Rediscutindo o voto depois do voto, e mais uma vez, a questão não está na inicial. Essa alegação de que não é mídia da época não está na inicial. Senhor presidente, eu deduzi Não manifestação... vai mudar, né? Porque já foi proferido a decisão dele. Vossa Excelência tem... É só chamar esses dois questões de fato, que é uma mídia a um jornal, um trecho de blog, cujo, por trucagem, foi recortado da onde que é, de 14 de agosto de 2022. E esclarecimento que há trucagem, porque foi cortada essa manchete. Só sobre a acusação de que eu não deduzi na inicial, eu fiz juntar aos autos, senhor presidente, uma manifestação sobre a contestação, que a legislação eleitoral não veda, onde todos esses fatos foram, inclusive, rebatidos a partir da contestação do colega. Se o escritório dele não acompanha, quem sabe ele deveria se demitir, o advogado que faz isso. O senhor vai se manifestar, senhor? Excelência, o voto, eu acho que não é hipótese de se manifestar após o voto. Agora, se tem alguma prova juntada depois da contestação, eu não tive a oportunidade de manifestar sobre ela, seria nulo qualquer julgamento sobre essa prova. Só isso, presidente. Muito bem. Estou recebendo aqui o e-mail, que foi enviado com o vídeo. Está aqui. Vamos parar, senhores. Foi enviado corretamente o e-mail, né? De fato, a culpa não é de nenhum advogado. Vossa Excelência não recebeu, né, doutor? Para esse processo não há vídeo. No e-mail que nós recebemos na judiciária. Bom, o eminente relator está pela improcedência do pedido. Está em discussão. Senhor presidente... Boa noite, desembargador Marcelo. Na verdade, eu estava querendo apenas, até troquei uma ideia aqui com o desembargador Vitor, o processo que nós começamos o julgamento ontem, qual seria a distinção, até porque o próprio doutor Daniel ele fez menção à similaridade dos fatos e eu realmente não tive nem tempo de olhar o de ontem, o processo de ontem, até porque ele já saiu da... Qual seria a distinção? Porque me parece que seria até mais salutar, como justa medida, que talvez a gente julgasse de forma conjunta os dois processos, até porque a própria composição de hoje é diferente da de ontem, e o processo está com vistas para o doutor Osbardo Vitor, não é isso? Exatamente, mas a composição de hoje ela também não vai mudar para esse processo. Sim, eu entendo, mas o que há é a questão que pode haver uma distinção de pensamentos entre as duas composições de uma corte só, né? Então, na verdade, estou pedindo um esclarecimento, apenas para entender propriamente dito. Se esse processo só vincula a questão da locução né, quer dizer, acusado, ou se que o voto de Vossa Excelência ontem foi feito em partes separadas, um da propaganda. O senhor tem como me ajudar nesse sentido? Sim, a representação anterior, ela decorre do programa em bloco. Então, tem mais assuntos, né? E, ao que me consta, o que ficou de ser analisado seria uma arguição a respeito de uma questão que não está aqui, que é a questão do relógio, suposta violência relativa de gênero, né? E também, na outra, tem a questão do relógio, que imagino eu que não chegou a ser objeto aqui de discussão. Sim, pelo até menos. Porque houve o consenso, inclusive, dos próprios advogados. E aí, ao final daquela, tem esse trecho. Então, esse trecho que está sendo discutido neste DR, nesse direito de resposta, ele é o fim daquela
propaganda. Essa é a questão. É exatamente a mesma coisa. Contudo, são programas diferentes. Aquele era um bloco, bastante mais extenso. Entendi. E esses são inserções. Essa é a diferença. Obrigado, senhor Rota. Obrigado, Osvaldo. Desembargador Vitor. Não, e há também uma questão interessante, porque mesmo que nós julguemos os dois processos no mesmo dia, teremos que julgar com as composições diferentes. Mesmo que haja uma reunião, teríamos que julgar com as composições diferentes. Então, sempre vai haver realmente essa possibilidade de... É um quórum realmente expandido, no caso, né? Isso, na verdade, essa é a minha preocupação, porque eu vou participar dos dois, e eu não quero ser contraditório entre os dois julgamentos, independentemente do qual for o resultado. Sim, e agora? Vossa Excelência vai manter aquela divergência que foi dito anterior? Na verdade, eu não abri divergência alguma. Nessa não. Nessa não, mas no anterior... Não, no anterior foi a outra questão realmente aqui. Não diz respeito a essa. Não diz respeito a essa, não. Então essa o senhor concorda com o relator? Essa eu acompanho o relator. Todos acompanham o relator? Então vamos. Por unanimidade, esta corte julgou pela improcedência do pedido de direito de resposta nos termos do voto do relator. Anuncio o próximo processo da pauta. Trata-se do PJE de número 06-01021, dígito 21 de 2020, um recurso eleitoral recorrente. Eude Glaucio de Lima Vieira, advogado do recorrente, Evelson da Silva dos Santos. O relator, desembargador Vitor André Liuzzi, tem a palavra. Senhor presidente, eu pediria que Vossa Excelência anunciasse também o segundo processo e retirasse ambos de pauta, por favor. Muito bem, vou anunciar o segundo processo da pauta para os fins já anunciados. É o de número 06-00075, dígito 43 de 2018, prestação de contas, requerente Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Responsável, Fred Jorge Ferreira Melo, Luiz Ferreira da Mata, Alessandro Bronze. Toniza Raimundo Edinásio Feitosa de Oliveira, José Nilmar Alves de Oliveira e Micaela Patrícia Dantas de Oliveira. Advogados, Rívia Carina Martins Aragão e outros. Relator desembargador Vitor André Liuzzi, que já anunciou para que vai retirar ambos os processos de pauta, para que faça uma análise destes. Não havendo mais processos a serem julgados na presente sessão, eu os convido para a sessão de terça-feira, 25/10, às 11 horas. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos os senhores e desejo que tenham um bom almoço e uma boa tarde.